Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chamo Nalu Geralves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero trazer um assunto referente às diferenças entre o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade histriônico. Por que, trazer o assunto? Porque muitos são os questionamentos, principalmente em consultório, onde as pessoas têm suas dúvidas do que se trata um e outro quando estão lidando com principalmente seus familiares. Sempre questiono, Nalu, será que a minha mãe é narcisista? Será que a minha avó é histriônica? Será que aquela minha amiga que eu gosto tanto, ela é histriônica ou ela é narcisista? Porque as coisas às vezes se confundem um pouco. Então, eu resolvi trazer esse assunto aqui para a gente tentar ver um pouquinho mais essas características e tentar identificá-las e separá-las. No caso, por exemplo, nós temos os narcisistas, né? Esse tipo de personalidade, ela traz em si uma necessidade muito grande de ser o palco, né? Ela necessita ser admirada, ela é o centro das atenções, ela é a melhor, o que é dela é melhor, ela conquista tudo do melhor, ela só se relaciona com pessoas que teoricamente, na visão dela, são as melhores. Ela não se relaciona com qualquer pessoa. O narcisista tem uma tendência a ser arrogante, a ser prepotente, né? E muitas vezes chega a ser agressivo em função dessa sua arrogância. Ele costuma humilhar, ele costuma comparar as pessoas, enquanto pai, mãe narcisista, ele usa o próprio filho, a própria filha, para conseguir aparecer. Né? Então ele vai fazer de tudo para que aquela criança se torne a melhor criança da escola, a melhor criança do bairro, a melhor criança da cidade. Por quê? Porque não é a criança o seu objetivo, e sim mostrar para o mundo social o quanto ele, como pai ou como mãe, é fantástico, é maravilhoso. Então, ele não está preocupado com a criança, e sim com ele, com a imagem que ele passa. Então, ele vai ser aquele pai ou aquela mãe que vai levar na natação, na escola, vai levar no basquete, no futebol, em tudo que for possível para se mostrar, para aparecer. Ele não é uma pessoa que tenha empatia pelos demais. Ele não está preocupado com os outros. O que os outros sentem ou pensam a respeito deles, para o narcisista, não tem importância. Agora, o que essas pessoas pensam a respeito do narcisista, sim, é muito importante. E essas pessoas sempre têm que pensar coisas grandiosas sobre ele. Então, o narcisista, ele tem essas características muito egóicas, né? É muito voltada para si. Ele vai sempre estar em primeiro lugar em todos os momentos e situações. Seja como pai, seja como filho, seja como chefe, seja como funcionário, seja como amigo, enfim, não importa o tipo de relação que ele vai estar tendo. Ele está em primeiro lugar sempre. O que mais importa é as suas necessidades de brilhar, dele ser o poderoso, dele ser o melhor. Então, ele busca essa admiração constantemente. Então, o tempo inteiro ele quer esse aplauso por ele ser o melhor, por ele conquistar as melhores coisas. Resumidamente, o narcisista é assim. Né?
ele não mostra em momento nenhum a sua fragilidade. Se ele tem alguma fragilidade, ele não mostra. Ele não jamais vai mostrar, porque ele envergonha-se da fragilidade. O engrandecimento dele é pelas capacidades, pelo seu potencial. Sem esquecer que o narcisista é muito inteligente. Ele, num diálogo, numa conversa com as pessoas, ele vai trazer muitos conteúdos intelectivos. Ele vai ter uma conversa muito gostosa de se ter, né? Muito envolvente, porque tem muito conteúdo, tem muitas coisas boas a serem tiradas dali, é muita informação. Então, também são características típicas de narcisistas. No caso, o histriônico ele não está preocupado com a admiração. Ele está única e exclusivamente preocupado com a atenção. Ele quer ter a atenção sob qualquer maneira. Ele precisa da atenção dos outros. E essa atenção, na maioria das vezes, é de forma negativa, ele sendo vítima. Então, ele vai contar casos dramáticos, dores e sofrimentos imensos. Ele tem a pior doença, ele teve a pior história de vida, os seus filhos têm as piores situações, porque o histriônico é um sofredor, porque ele tem aquele filho que não deu certo, aquela filha que só faz tudo errado, então ele sofre muito com isso. Então, na verdade, a gente já vê aí características muito opostas do narcisista. O histriônico, ele manipula os seus filhos, por exemplo, numa situação de vitimação. Ele faz com que seus filhos fiquem presos a eles por uma questão de eu sou a vítima e você precisa cuidar de mim. Ele faz com que o filho se sinta culpado pela sua situação de sofrimento. Então, ele vai dizer para o seu filho que se tem uma doença, é culpa do filho. Se está sofrendo por alguma coisa que está vivenciando no momento presente, a culpa é do filho. Já o narcisista não quer nem saber do filho. O filho tem que ser aquela fachada maravilhosa para ele aparecer. O histriônico não. O histriônico precisa daquele filho com aspectos tão negativos para que ele possa ser a vítima da história. No sentido de, meus filhos não prestam, meus filhos não deram certo, meus filhos só dão trabalho, olha só como eu sou uma vítima dessa situação. Eu faço tudo, eu construo tudo, eu dou tudo e esses filhos ainda são assim. É o oposto do narcisista, né? Uma outra situação do histriônico é que ele usa muito a sedução, né, de não só sexual, né, mas muito assexual, mas ele faz muita sedução nas suas relações. Né? Ele está sempre trazendo um presente, um agrado, seja um alimento, seja uma rosa, seja um bonequinho que viu, seja um presente para casa do amigo ou da amiga, não importa. Mas ele sempre traz alguma coisa. Isso é uma forma de seduzir, é uma forma de prender a pessoa. Né? Como é que eu vou reclamar de alguma coisa dessa amizade, dessa amiga histriônica, se ela está sempre ali, me dando um mimo daqui, um mimo dali, está sempre junto, sempre perto. Então, o histriônico tem disso. Ele vem com essa sedução toda, esse envolvimento todo, essa entrega toda, mas na verdade para prender o outro numa vitimação muito grande. Existe nele também a sensualidade erótica, né? Então ele busca seduzir sexualmente também quando a situação
necessita disso, é algo que ele quer, alguma coisa, algum benefício que ele quer, ele não se importa de seduzir sexualmente a outra pessoa para obter aquilo que ele deseja. Ou seja, ele se submete a uma situação que não tem a ver com o seu potencial e a sua capacidade intelectiva e faz uso disso para conquistar o que quer. Já o narcisista jamais. O narcisista vai por um outro viés para conquistar aquilo que deseja. Outra questão também de diferente, que o histriônico, ele não mantém um diálogo que tenha conteúdo, né? O histriônico é mais vazio, o histriônico ele conta detalhes que muitas vezes são desconectos, né? São detalhes até que muitas vezes não tem interesse nenhum, não demonstra nenhum tipo de conteúdo mais intelectivo. É uma conversa solta, perdida, sem segmento, onde se baseia muito em relatos, em contar casos e situações, mas nada produtivo, nada profundo, nada muito com conteúdos, né, que façam com que as pessoas se interessem por aquela conversa, por aquele diálogo, aquela troca de informação. Vemos de novo aí que é bem diferente do narcisista, que traz a característica contrária, né? Que é de ser muito intelectual, ser muito inteligente, as conversas são envolventes, tem muito conteúdo para prender as pessoas, né? Então, nós temos muitas diferenças entre os transtornos de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade histriônico, apesar das pessoas confundirem muito, porque na prática, no dia a dia, as coisas realmente se confundem. Na teoria, as coisas ficam mais claras, né? Porque, na verdade, o que mais une esses dois transtornos de personalidade é o fato de, lá na base da vida dessas pessoas, lá no início, na sua criação, enquanto criança, lá na sua infância, eles foram privados de emoção, privados de sentimentos. Então, o amor não foi dado a eles e nem foram ensinados a amar. Então, isso é o que eles têm de muito semelhante. Essa é a base, tanto do narcisista quanto do histriônico. Mas como eles desenvolveram as suas características ao longo da sua vida, é que vai se diferenciando pela forma também de tratamento e de criação no transcorrer da sua vida. Então, cada indivíduo, o seu psiquismo vai buscar meios de desenvolver essa pessoa. Então, as pessoas não vão ser todas iguais, apesar da base ser a mesma, a privação de sentimentos. Cada um vai desenvolver um tipo de personalidade. E no caso dos transtornos de personalidade, são comportamentos, pensamentos, sentimentos, sensações que são diferentes, trazem um transtorno para a pessoa e para com quem ela se relaciona. Então, por isso é transtorno de personalidade. E no caso aqui do narcisista e do histriônico, nós temos essas diferenças que são muito claras. No dia a dia, a gente tendo consciência, sabendo, tendo conhecimento a respeito dos dois transtornos, nós conseguimos no dia a dia ver se aquela pessoa com quem a gente convive realmente tem características de um narcisista ou características de um histriônico. Mas é importante a gente ter o conhecimento para poder fazer essa diferenciação. Não diagnosticar nada, mas saber fazer essa diferenciação
Porque no momento em que eu consigo identificar isso, eu começo também a me dar conta de que eu não tenho culpa daquilo que aconteceu, porque a minha mãe é assim, meu pai é assim, não sou eu que gero isso nele. Então sai de mim essa culpa e eu passo para essas pessoas a responsabilidade sobre as suas vidas e como elas direcionam as suas vidas. Então a importância desses conhecimentos, dessas informações, é nesse sentido, para a gente poder lidar também com as nossas fraquezas, os nossos vazios e entender que a culpa não é nossa. A responsabilidade é do pai, da mãe, do amigo, do vô, da avó, enfim, das pessoas com quem nós nos relacionamos e estamos identificando essas características. E também para poder ajudar, né? Vá que com essas informações a gente consiga chegar nessas pessoas e dizer, olha, você não vê que você é assim, você faz assado. Quem sabe você procura um profissional especializado para poder se entender melhor, poder fazer melhor as suas relações e conseguir ter uma vida mais agradável, né? Então é importante também para poder ajudar essas pessoas. Se elas não querem, ok, a sua parte já foi feita. Não é responsabilidade sua ajudar além, e sim dar aquele toque, né? Informar que você viu, você leu, você ouviu e achou interessante. A pessoa faça com essa sua indicação aquilo que ela achar melhor. Então não é responsabilidade sua se a partir dali a pessoa optar por não fazer nada. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado. Muitos vídeos nós vamos fazer a respeito desses assuntos, porque as coisas, né, é muito conteúdo e são muito complexas. Transtorno narcisista, transtorno histriônico são diferentes e espero que o vídeo tenha conseguido mostrar isso para vocês da melhor maneira. Gostaram do vídeo? Por favor, deem aí o seu like. Não assinou o canal ainda? Assine, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Faça um comentário, você já conviveu com pessoas assim, teve suas dúvidas, tem mais alguma coisa que você gostaria de saber? Todo comentário será respondido e pode vir a se tornar um novo vídeo. Compartilhe o vídeo, se achou interessante, passe adiante. Outras pessoas também podem querer ver e saber qual é a diferença desses dois transtornos. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!